E a 13ª rodada do Gauchão traz surpresa. Quem tinha dúvidas sobre a vitória do Lajadense ganhou lá em Erechim ao natural. O Colorado ganhou em Porto Alegre e o Grêmio venceu em Novo Hamburgo. Hoje completa a rodada, bem encaminhada para o time alviazul. É agora, no Papo de Boleiro. Olá, nós ontem, Diogo Botti, bom retorno. Obrigado. Primeiro. Tô mais moreno? Tá mais moreno, eu pedi até pra botar mais luz. Eu uma camisa branca hoje pra realçar, mas não. Contraste, arruma um contraste aí, tá? Na hora da edição. Eu falei com os meninos antes, coloca mais luz pro Diogo Botti, voltou da praia, tá? Morenaço. Curtiu? Curti. Lugar bonito. Pra quem não conhece, Ilha do Mel, Litoral Paraná, vale a pena. Muito bem, daí depois... Dica de turismo, né? Mas a prefeitura depois manda o cachê, já acertei, tu acertar. A próxima temporada garantida. Não, garantida. Bom, mas o que eu ia falar na abertura? Ontem, Helena Bazege e eu estávamos aqui fazendo projeções. Aliás, não dá para projetar gauchão, porque o que a gente falar que vai acontecer não acontece. Eles mudam tudo, é verdade. Não acontece. Eles te ouvem, né? É. Então, aí muda. Se tu falar que o Internacional vai dar um baile na Avenida em casa, não é assim que vai acontecer, não é. Mas nós estávamos com receio desse jogo do Lajadense, começando aqui pela aldeia, ontem lá em Erechim contra o Ipiranga. Por quê? O Ipiranga é um time que está lá na frente, era o quarto colocado, parece que ainda é o quarto colocado. E tem um jogo a menos, né? E tem um jogo a menos, então ele tá bem na foto o Ipiranga. E o jogo era lá, né? Pois não é que o Lajadense fez 2-0, não é verdade. Eu pude acompanhar, eu já estava de volta há mais tempo, né? Sim. Eu pude acompanhar o jogo do Lajadense, até alguns jogos anteriores. Na verdade, criou essa expectativa, tanto tu quanto a Helena, pelo que o Lajadense vinha mostrando e pelo que o Ipiranga estava fazendo dentro de casa. Exatamente. Então, a partir disso, criou a expectativa que seria um jogo complicado, como foi. Os 2-0 vieram em condições adversas, o Lajadense tinha um jogador a menos, inclusive, parte do segundo tempo, mas conseguiu um resultado importantíssimo, uma classificação, e colou no próprio Ipiranga, com 20 pontos, hoje na 5ª colocação, pode perder essa posição hoje de noite com os jogos que completam a rodada, mas mesmo assim foi uma condição muito importante para as pretensões do Lajadense, que miravam 6 pontos, né? A pretensão de classificação, já conseguiu 3, tem um jogo em casa no final de semana e encerra contra o São Paulo lá em Rio Grande. Nós estávamos comentando em off aqui, talvez mortinho, né? Mortinho, a tendência, de novo não vou projetar nada, mas a tendência é que sim, porque o São Paulo pega o Caxias hoje, daqui a pouco, às 7h30, o jogo de São Paulo, lá em Caxias, quer dizer... complicado. É, o jogo dos desesperados praticamente, né? O Caxias também brigando contra o rebaixamento com o próprio São Paulo, né? É isso aí. E depois o São Paulo tem o azar de pegar o Grêmio lá em Porto Alegre. Então realmente pode ser que a gente se encontre uma condição aí de enfrentar o próprio time de Rio Grande já sem chances matemáticas, até de fugir do próprio rebaixamento, né? Seria muito interessante para o Lajadense e para quem sabe até buscar um G4 e trazer uma vantagem, por que não, a próxima fase do Campeonato Gaúcho aí, de jogar, decidir em casa, né, no Estádio Alviazul, a sua classificação. O Lajadense que jogou sem o goleiro, tem jogado sem o goleiro, porque machucou no calcanhar, né? Também sem o Miller. Jogou o Giovani, né? Aliás, tá ganhando... salvou a pátria no jogo contra o Bragantino, defendeu até pênalti contra o Grêmio. Exatamente. Mas ele jogou também sem o Márcio Goiano, que se cortou no jogo aqui em Lajeado esse jogo. E falando isso contra o Bragantino, a expectativa é toda positiva agora pela Copa do Brasil. Exatamente, né? Eu acho que é até uma mentalidade do próprio grupo de jogadores, apesar dessa campanha que ainda falta no próprio Campeonato Gaúcho, mas as atenções com certeza estão na Copa do Brasil, até pelo tamanho da competição, né? A gente conseguiu essa vitória em casa de 2-1 e caminha com a vantagem do empate lá para o interior paulista. E quem sabe por que não dar o troco no time de São Paulo, já que o ano passado a gente acabou eliminado pelo mesmo Bragantino, nessa mesma primeira fase da Copa do Brasil. É isso aí, vai brilhar o olho e o bolso do presidente. Não dele, bom. Mas cada passagem de fase vem um dinheirinho a mais, aí, muito interessante tanto financeiramente, quanto até para atrair o público aí, para quem sabe pegar um time maior, né? Já pensou o Brasil de Pelotas que pegou o Flamengo aí, que coisa bonita, né? Claro, o estádio acabou interditado, né? Mas é uma condição lá que... não é muito difícil. Não é muito difícil, mas é uma condição que se desenha aí, quem sabe, para o Lajadense conseguir essa classificação, que seria muito importante, tanto financeiramente, quanto até para as pretensões do clube de grandeza e nível nacional. Quem também tem, o Lajadense agora pega o Cruzeirinho, nós falamos que a próxima é em casa, né? O Cruzeiro sempre é um jogo chato contra o Cruzeiro, né? Jogo complicado. Principalmente pelo Cruzeiro tem feito, né? O Campeonato Gaúcho tem enfrentamentos com a dupla Grenal, né? Uma equipe bastante entrosada, que com certeza vai causar dificuldades para o Lajadense aqui em Lajeado, mas o Lajadense, assim como fez com o Novo Hamburgo, precisa se impor.
né? Tá jogando no Estádio Alviazul, precisa confirmar essa sequência de vitórias em casa, coisa que não vem acontecendo, né? Até o pessoal fica meio receoso, às vezes a gente está jogando melhor fora do que em casa, então a gente precisa ter essa resposta positiva no Estádio Alviazul, para daí sim confirmar sua classificação e aí quem sabe se preocupar em somar mais pontos para brigar pela parte de cima da tabela. Tem 4 pontinhos que eles ficam indignados, que são os 3 contra o Avenida, que eles perderam aqui em casa, e aliás 5 pontinhos, e aqueles 2 que eles deixaram de ganhar a mais. Lá. Não, e aqui contra o São José, que eles deixaram de empatar nos 43 segundos tempo. Exatamente. São pontos aí que fazem falta, indiscutivelmente, né, porque é clube aí. Mas realmente, esse do Avenida eu acho mais... Porque o São José é uma equipe que estava brigando de igual com o Lajadense, né, mas o Avenida... Já, naquela época já estava brigando contra o rebaixamento, continua né? Então, inadmissível a gente perder aqueles pontos lá num jogo atípico, num gol atípico, né, por cobertura no Luiz Miller. Então, quem sabe pensar para frente a gente consiga esses pontos que faltam, assim como perdeu contra o Avenida em casa, buscou os pontos contra o Ipiranga fora, né? Certeza. E no Beira-Rio, dentro do Beira-Rio, já que falamos do Avenida, o Internacional venceu, ganhou os 3 pontos, está aí colado no Grêmio, tem uma partida a menos, está em segundo lugar. Mas difícil esse Avenida, né? Nossa senhora. Eu vou até dar uma olhada na escalação do Inter, ver quem jogou aqui, ver se os Carlos Vinck estavam jogando, Balalo, né, o Tonhão, esses caras mais antigos, porque não dá pra entender. O Internacional entrou com o time titular, eram 3 zagueiros, 2 volantes, eu acho que tinha uns 40 meias ali, mais ou menos, né? E o Sacha, coitado, correndo que nem louco no ataque. O Inter ganhou de 1-0 num lance de bola parada, gol do Juan contra o Avenida. Definitivamente, assim, eu tava conversando com o Colorado mais tarde, mais cedo, ele comentou, a hora que o Inter cair, vai cair para cima de 4, né? Porque realmente, o futebol que o Internacional tem apresentado, brincadeiras à parte, o técnico Diego Aguirre ainda não achou o melhor Inter. A gente comprou o jogo contra o Emelec, um time muito instável pela Libertadores, trouxe um ponto lá do Equador, mas deixou de perder esse um ponto. O time do Equador teve muito mais volume de jogo no segundo tempo, ainda com um jogador a menos. O Internacional precisa se achar. Ele não achou o esquema e não achou as peças certas para botar em cada lugar. O Internacional hoje é um time grande que se dá o luxo de ter cada jogador para o seu lugar, independente do esquema tático. Tu consegue achar dentro do grupo, esse aqui eu jogo mais de velocidade, esse meio aqui com questão de contenção, esse volante aqui gosta de sair para o jogo. O Inter tem todos os jogadores com todas as características. Não consigo entender. Na verdade, o que falta ao Internacional é um esquema. Porque os jogadores estão ali, os jogadores bons, jogadores de nível, sabe? O grupo foi montado, não há desculpa. Então falta sim um entrosamento maior e a questão de definição de esquema. Ou o Inter se define dentro de campo, ou vai ser esse marasmo aí até o final, até cair na Libertadores. Ele tem tentado de quase tudo, né, Diogo? Isso é verdade. Durante a tua série aí, ele jogou com 4-4-2, jogou com 3-5-2. Os esquemas são variados, jogou mais de quase 5, 6 esquemas. 9-1. Não tem. Ontem no final do jogo, ele estava com 3-6-1. Sendo que os meias do Internacional eram D'Alessandro, Alex e Anderson. Eles não passam de 5 km por hora. Eles não passam. São os jogadores lentos. O coitado do Sacha lá, 20 minutos do segundo tempo, não tinha mais o menino. Já tinha acabado o gás. Não tem como. Então, o Inter precisa se adequar, são jogadores de qualidade, mas precisa achar um conjunto em si para conseguir buscar os resultados que interessam, principalmente na Libertadores. Estou falando nem de gauchão. Gauchão é obrigação. Dá uma olhada no gol agora que foi marcado é um gol bonito, né? A bola parada, mas foi um golzinho. Gol bonito, né? O Sacha dá na cabeça do Juan, o Juan entra por cima da bola, espetáculo. Então, dá uma olhada aí no gol do Internacional que aconteceu ontem à noite lá no Beira-Rio. Do lado tricolor, foi a Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, e cumpriu a obrigação. Está garantido como classificado o Grêmio, se não em primeiro lugar, vai estar ali primeiro, segundo. O Grêmio faz seu papel, né? O Grêmio faz seu papel, o grupo está em reformulação, o Filipão parece ter acertado a mão em alguns jogadores, principalmente questão dos 3 meias, com o Juliano, o Luan e o Douglas. Tem o Christian Rodrigues, que está suspenso do futebol italiano, que deve se somar a esses jogadores também. Tem o Brian Rodrigues, que é um jogador que vem dando uma resposta, se não ter feito os gols que a torcida espera. Uma importante taticamente, questão de pivô e de chegada, esperando os jogadores de meio chegarem. O Grêmio está se achando, né? O Filipão conseguiu botar sua mão, os reforços vieram, chegou o Maicon, um jogador que está crescendo bastante no meio campo. Acho que o Felipe Basso até pode estar perdendo espaço, já que o Ramiro é um filhote do Filipão, né? Deve continuar no setor de meio campo. O Felipe Basso talvez vai ter que esperar a sua vez de volta, já que saiu por conta de lesão. Eu acho que o Grêmio é assim, o Grêmio precisa se manter nesse nível,
com esse entrosamento pode melhorar. Pedro Jeromel voltou ontem, deu outro ritmo à defesa, ao lado do Rodolfo, foi uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro do ano passado, com menos vazada, né, uma dupla que já se entende ali no questão de olho mesmo, né, então o Grêmio vai se acrescendo dos jogadores que estão retornando, e assim, o Grêmio, ao contrário do Inter, o Filipão já tem um esquema, já tem um número certo quem joga, e isso tá fazendo a diferença, e por isso não temo em dizer, se houvesse um Grenal hoje, do jeito que as equipes estão, eu apostaria toda a minha ficha no Grêmio. Beleza. Parece que as equipes grandes, assim, quando não estão com possibilidade de formação de time, eu digo grandes nomes no time, o pessoal parece que se puxa mais e faz valer a garra do pessoal de cada jogador mesmo. Exatamente. Né? E na verdade isso passa pela mão do Filipão, né? O Filipão, ele conhece os jogadores do Grêmio desde o ano passado. O Grêmio teve poucas mudanças. Os jogadores que chegaram são peças pontuais em setores diferentes. Então isso tem feito a diferença pro Grêmio, porque o entrosamento continua bom. Né? Por exemplo, voltou o Ramiro ontem de lesão, fez o gol da vitória contra o Novo Hamburgo. É um jogador que já conhece ali tanto o Luan quanto o próprio Juliano e tal, já se entrosam. O Maicon entrou no embalo. Entendeu? Então, tipo, um jogador que chegou ali para somar, e realmente a situação do Grêmio hoje taticamente é superior ao Internacional, e por isso o Grêmio está ali na liderança do Campeonato Gaúcho e tem feito os resultados aí, tá sobrando. Juliano que ressurgiu das cinzas, o Fênix contra o Lajadense. Uma das maiores contratações do Grêmio na história. Meteu 2 golaços, aí deixou o Lajadense a ver navios. Exatamente. Hoje, para completar a 13ª rodada, nós temos 3 jogos, Diogo Borges. 3 jogos. 19h30, então daqui a pouco a gente tinha falado antes, o Caxias enfrenta o São Paulo, jogos dos desesperados. Mesmo horário para São José e Cruzeiro. E às 20 horas o Passo Fundo enfrenta o União Frederiquense. Também mortinho, União Frederiquense. Né? Passamos os resultados de ontem. Vamos lá então. Além de Inter 1, Avenida 0 e Grêmio 1, Novo Hamburgo 0, ainda a gente teve o Brasil de Pelotas 2, Aimoré 0, Veranópolis 1, Juventude 0 e a vitória do Lajadense 2-0 sobre Ipiranga. É isso aí. Feito Carreto, com esses resultados, o Lajadense está em 5º colocado. Quinto colocado com 20 pontos. É isso aí. Mesma pontuação do 4º colocado, seria o Ipiranga, com 20 também. Bueno, aí tá bom, tá de bom tamanho, porque se acabasse assim, ia jogar em Erechim novamente. Em Erechim novamente, o 5º e o 4º se encontram, né? É isso pelo aí. cruzamento. Que beleza. Bueno, agora Diogo Borges, para mais uma longa temporada. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, para falar dos resultados de hoje. Amanhã já é sexta. Eu tenho que projetar o final de semana, né? Também a 14ª rodada. Como nós temos falado muito, é pura fumaceira esse gauchão. Vai lá. Abraço.